Leonardo Martins de Barros, Léo Lama. Prazer tê-lo aqui na Escola de Repertório, no Café com Repertório. Seja muito bem-vindo. O prazer é todo meu. Estar aqui desfrutando de sua elegância. Muito obrigado. Léo, a gente tem um protocolo aqui, sempre a gente começa a pessoa falando um pouquinho dela, a escolha dos caminhos que ela fez. Mas eu sei que você tem uma questão muito instigante a respeito de currículos, né? Que não muito tempo atrás você fez uma postagem muito densa sobre isso no seu Instagram. Mas gostaria que você trouxesse aqui para a gente um pouco aquela reflexão que você trouxe, né? Quer dizer, que isso acaba alimentando coisas que, na verdade, você gostaria de cada vez mais se distanciar. Como é que é se apresentar por um caminho sem exatamente trazer as coisas curriculares? Eu tenho uma historinha sufi que ilustra melhor do que eu isso que eu penso. O Nasruddin estava indo em direção ao castelo. E os amigos dele viram ele indo para o castelo e falaram: onde você vai, Nasruddin? Onde você vai, Nasruddin? Eu vou para o castelo, ele falou. Não, mas você é pobre, você é um vagabundo, o que você vai fazer lá no castelo? Ah, eu vou para o castelo. Não, não seja louco, não vai para o castelo? Ah, eu vou. E foi indo, a porta estava aberta, ele entrou. Nasruddin, onde você vai? Ah, estou entrando no castelo. Foram atrás dele e ele foi indo. Ninguém barrava ele, chegou na sala do trono. Nasruddin, você vai fazer aí? Você vai entrar na sala do trono? Vou entrar na sala do trono. Você tá maluco? Ninguém entra na sala do trono. Ah, mas eu vou. Aí ele entrou e sentou na sala do trono, sentou no trono do rei e falou: Nasruddin, você é louco? Como é que você está sentando? Ninguém pode sentar no trono do rei. Mas eu sentei, né? Mas isso é uma completa maluquice, Nasruddin. Sentar aí no trono, só Deus, e ninguém é maior do que Deus. Ele falou: pois é, eu sou ninguém. Muito bom. Mas, Léo, você caminhou no mundo do teatro, né? Enfim, tem uma herança familiar grande com essa questão, dramaturgo, diretor, mas, sobretudo, um observador muito atento, muito sensível, muito arguto do que a gente poderia chamar de certas realidades contemporâneas, nos conhecemos, inclusive, falando sobre isso, e sempre acompanhar os seus caminhos intelectuais é sempre muito, ou caminhos da sensibilidade, sempre muito estimulante, sempre muito instigante. Como é que foi esse caminho pelo teatro? O que te levou a escrever? Por que a escrita é uma questão tão importante na sua vida? Eu sou um condenado vocacional, né? Porque ser filho do Plínio Marcos e da Valdez de Barros, quer dizer, são duas sumidades do teatro nacional, dois artistas de verdade, né? O Plínio é um dos maiores dramaturgos do país, a Valdez uma das maiores atrizes. Então eu já nasci meio condenado, ou eu ia ser uma completa decepção, ou eu ia tentar me esforçar para corresponder a esse berço de ouro. E eu vivo do esforço para estar cumprindo algo que foi despertado em mim. Eu tenho 2 irmãos e eles não estão ligados diretamente à escrita, à arte. Comigo foi a condenação. Eu segui no caminho, escrevi uma primeira peça com 21 anos, foi um sucesso nacional, ficou 4 anos em cartaz, foi montada na Argentina, lida em Portugal, em Londres, traduzido. Sempre vira e mexe querem montar, que eu chamava Dores de Amores, foi com a Malu Mader e o Taumaturgo Ferreira, estreou em 89 e virou filme depois, em 2012, com Milen Cortaz e com a Fabiola Nascimento. Quer dizer, eu não tive como escapar disso. Então, só que eu fui mudando minha visão em relação à arte. Como eu via no começo, eu fui pego no susto, eu não imaginava que eu ia fazer aquele sucesso todo, eram pessoas, mais pessoas para fora, teatro lotado, foi uma conjunção, né? Eu, a Malu, o Tatá, o Taumaturgo, num momento específico, né? Eu como filho do Plínio Marcos, eles eram o casal da novela que estavam bombando naquele momento, em Top Model,
E a peça estourou e eu fiquei na perplexidade do sucesso. Sucesso é uma coisa, eu sempre falo isso, que numa sociedade fracassada, quem faz sucesso ou quem não faz sucesso, qual que é a diferença? A própria sociedade já é fracassada, então você não tem que ficar se lamentando que você não faz sucesso numa sociedade como a nossa. Uma sociedade egocêntrica, selvagemmente capitalista, narcísica. Então, os caminhos do sucesso ou não sucesso não são tão simples assim e não medem o caráter de uma pessoa. Então, eu comecei a me debater com isso, ver o que era sucesso, qual que era o meu caminho dentro da arte. E aí fui aos poucos, né? Porque um menino jovem é só um idiota. Então para sair da idiotice não foi fácil. Eu tive que trilhar todo um caminho para entender qual era o meu lugar. E eu acho que eu achei o meu lugar recentemente, que é o lugar do interior, é o lugar do dentro. Tem um dos maiores diretores de teatro do mundo, chama Tadashi Suzuki. Ele tinha um teatrinho em Tóquio, bem no centro de Tóquio. E lá por 1976 ele começou a ficar melancólico com aquela vida que ele estava levando lá e queria mudar o teatro de lugar. E um amigo dele falou de uma vila abandonada, porque no Japão tem muito isso, que os jovens não ficam nas vilas periféricas, aí as vilas ficam restritas a velhos, né? E ele foi fazer, fez uma jornada, uma pesquisa até a esse vilarejo em Toga, no município de Toyama, no interior do Japão, e, na verdade, no litoral, né? E ele achou uma vilinha abandonada, onde tinha algumas construções antigas, casas com telhado Gashozukiri, que é bonita, aquelas casas, e o nome Gashozukiri quer dizer mãos em oração. Então ele viu aqueles telhados com mãos em oração e falou, nossa, é aqui. E ele migrou o teatro dele, ele viu as construções, eram construções irregulares do Japão antigo. Então ele fez toda transformou aquela vila num point de teatro mundial. Então hoje o Suzuki assim, influenciou milhares e milhares de diretores no mundo inteiro, porque ele faz um treinamento para o corpo, para o espírito, para a alma, quer dizer, ele leva a arte como um sacerdócio, e a partir desse lugar que ele encontrou. E hoje tem festivais de teatro ali, que vem gente do mundo inteiro. Eu estou contando isso porque eu acho que o meu caminho não é ter uma vila, eu acho que a minha vila é dentro. Então eu faço um teatro dentro, no vasto mundo do interior. Eu acho que eu descobri, então, eu não faço encenações, eu faço montagens onde você não vai assistir, você vai ter uma experiência interna. Eu chamo de atuante em repouso, os atores não se mexem, então você vai lá e você tem que imaginar a peça. Então, tudo que eu contei sobre o Suzuki, eu vivo dentro. É um caminho interior para mim, eu vejo a arte como, para mim, né, o meu caminho é dentro. Então, tudo que eu faço é despertar o dentro, é viver o dentro, é buscar o dentro. Léo, a gente sempre comenta, eu sei que essa é uma preocupação sua, uma questão, na verdade, para você, da maneira como você enxerga o mundo, não só o Brasil, a gente poderia dizer, mas o mundo como um todo, né? Uma das questões que você traz, entre tantas questões que você traz, está a coisa dos caminhos da superficialidade, né? Como é que a gente foi perdendo densidade, e eu gostaria ao longo dessa conversa de pegar essa questão de perda da densidade em vários campos, levarmos isso depois para os símbolos, para a questão da diferença entre sentimentos, emoções e sentimentalismos, mas o começo da questão da superficialidade, quer dizer, por que esse tema é tão presente assim para você? Eu sou um melancólico, eu não me adapto ao mundo, eu nunca gostei do mundo, eu gosto da vida. Eu acho que eu diferencio a vida do mundo. Perfeito. E a vida é pulsante, é uma realidade, ela pode ficar circunspecta ao mundo, quer dizer, o mundo é uma realidade enganosa, é uma ilusão. A gente acha que a vida está no mundo, mas a vida está dentro de você, de novo dentro. Então,
eu nunca me adaptei nesse mundo, eu nunca gostei do mundo, eu não gosto do mundo, eu não aceito o mundo, eu não me sinto bem no mundo, mas eu me sinto bem na vida, eu amo a vida, eu adoro a vida. E a vida, você tem que descobrir ela fora do mundo, você tem que salvar ela do mundo, porque o mundo ele tem tendências, modismos, tendências, falas. Aliás, a gente vive na ditadura do lugar de fala e esqueceu completamente do lugar de escuta, que é muito mais profundo. Então, o lugar de escuta é, para mim, onde está a vida. E aí o teatro entra nisso. As peças de Shakespeare, como era o The Globe, né? Era um teatro redondo e o palco ficava aqui, uma grande parte das cadeiras era atrás do palco. Então, por isso que ninguém falava assim, eu vou assistir uma peça. As pessoas falavam, eu vou escutar uma peça de teatro. Escutar a poesia de Shakespeare. Você não precisava ver nada, você só escutava. E através da escuta, muita coisa nasce. E aí, para mim, tem a ver com a interioridade. A gente está vendo coisas demais. Então, a palavra teatro vem do grego teatrai, que quer dizer ver, assistir. Mas não está se falando de ver no sentido do espetáculo, do espelho. Está se falando de imaginar essa visão, de ter uma visão interior sobre as coisas. E isso tira a gente da superficialidade. Quando você separa a vida do mundo e descobre onde está a vida, porque a vida é achatada no mundo, ela é esmagada no mundo, ela é ordenada no mundo, ela é moralizada, né? Cheia de preconceitos, cheia de tendências, cheia de enforcamentos, estrangulamentos. E descobrir a vida no mundo, você amplia e aí o interior começa a funcionar, né? A escola de repertório e o café com repertório, né? Quer dizer, o que é o repertório, Léo Lama? E qual a sua força? Quer dizer... Para mim, essa ideia, a gente precisa resgatar primeiro o caminho da palavra. Eu sou apaixonado pela palavra e repertório é sinônimo de inventário. Inventário, a ideia é interessante, né? Porque é discernir bens para partilhá-los. Então, você discernindo, você fazendo um catálogo dos bens do falecido para depois partilhá-los. Se você pensar num repertório como algo que é um inventário de bens que a humanidade tem, que você pode partilhar, ou seja, partilhar o sensível, e a palavra inventário tem ligação com inventio e invenire, inventio de achado, descobrimento, invenire de aquilo que você traz para dentro, ou seja, a visão que é das coisas para dentro, visões interiores. Então, se você pensar no repertório como algo que você está catalogando para dar para o outro, porque hoje a visão empresarial, a visão... é comum falar-se em repertório no meio dos negócios, né? Porque as pessoas querem se preparar para se dar bem. E para mim a ideia de repertório é a ideia de servir ao outro, ou seja, eu me preparo para falar com você dentro de um diálogo que você está propondo, ou seja, enriquecer o diálogo, enriquecer a conversa, enriquecer o outro. Perfeito. O modelo de negócio que a gente tem no mundo hoje é absolutamente centrado no narcisismo, é absolutamente centrado no tal do se dar bem. E os negócios têm que ser feitos para os outros se darem bem. São os outros que têm que se dar bem, são os outros que têm que se servir do seu repertório. Porque é justamente esse catálogo de bens que você vai partilhar, é a partilha do sensível, é a partilha de algo especial. Então a superficialidade entra assim, se você entra numa escola de repertório para saber um monte, superficialmente, de um monte de coisas, obviamente que isso não vai levar a lugar nenhum, a não ser um exibicionismo, um narcisismo. Se você está em busca de um conhecimento, né, pontas de iceberg, eu ouço falar de uma coisa aqui e aquilo me desperta para me aprofundar e eu posso enriquecer os diálogos através desse conhecimento partilhado,
aí uma escola de repertório se torna nada mais nada menos do que uma coisa fundamental para a existência, e não só um exibicionismo ou algo que alimente a necessidade das pessoas se exibirem em vários assuntos. Ou amarrada por um utilitarismo imediato, né? Vamos dizer assim. Quer dizer, você está propondo uma ideia de repertório resgatando as origens da palavra numa dimensão que a gente poderia chamar de poética, no melhor sentido que a palavra poiesis consegue nos trazer. Mas, Léo Lama, você abriu nossa conversa com uma história sufi. Você trouxe depois um caminho do teatro japonês, você tem muito amor pelos caminhos mais profundos que as palavras, tem os sentidos que elas estabeleceram ao longo da vida e acabou trazendo para a gente aqui a figura de Shakespeare. Qual é a importância dos clássicos na questão do repertório? E o que é dominá-los nessa visão poética e profunda de repertório que você nos traz? Quer dizer, dominar um clássico, se é que a gente domina um clássico, qual a importância dos clássicos no repertório? O que é dominar um clássico nessa perspectiva que você nos traz? Eu acho que a melhor perspectiva é que o clássico deve te dominar, né? Então, eu sempre falo que não é você que lê os clássicos, são os clássicos que te lêem. E aí, nesse sentido, por quê? Porque os clássicos eles têm uma estrutura, não é exatamente o que está escrito só, é a estrutura de uma grande obra. Por exemplo, a Odisseia. A Odisseia, que é a volta para casa do herói, quer dizer, isso está dentro da gente, é uma coisa humana. Você sempre vai querer voltar para o seu lugar de origem, tentar descobrir de novo o que é a sua origem, onde é o seu lar, onde é a sua casa, onde a sua alma descansa. Então, os clássicos, eles trazem para a gente estrutura, uma estrutura de linguagem. Portanto, para mim, os clássicos curam. Eles curam no sentido de que eles te trazem de novo para a vida, eles te trazem de novo para essa respiração pulsante chamada vida, para esse calor, né, para essa coisa que anima, no sentido de ânima, de alma, aquilo que dá animação para a gente. E aí, então, os clássicos se tornam fundamental. Como é que um livro se torna clássico, né? Isso também é um mistério e é um processo. Você escreve sem pensar em que está escrevendo um clássico, porque hoje os nossos escritores contemporâneos são todos geniais, né? Naquela época que não era. Todo mundo já começa a escrever uma obra-prima mesmo não sendo. E aí tem os amigos para dizer que é. O senhor nunca disse que minhas peças são obra-prima, mas tudo bem. Mas, Léo Lama, como é que é isso? Quer dizer, a gente não lê um clássico, o clássico é que nos lê. Como é que é essa... Porque ele lê a humanidade em você. Eles vão, essas grandes obras, não só os livros, né? Qualquer tipo de obra de arte que não é entretenimento e que não é algo feito a partir de uma ditadura de tendência, ou seja, agora a moda é escrever sobre isso, agora todo mundo tem que falar sobre isso, agora seria legal se eu escrevesse sobre tal coisa, porque quem me assistir vai me achar da turminha, vai me achar engajado. Quer dizer, isso acontece muito, mas muito mesmo. Talvez hoje em dia seja o que sempre acontece. E é preciso procurar o que é arte. A arte, ela não está subjugada pelo tempo, ela transcende o tempo, né? Ela não está circunspecta a tendências. E isso é uma coisa... ninguém dá a verdadeira importância para o que é um artista trabalhando na sua obra, para que você possa construir uma obra de arte, que é o quê? Uma produção de linguagem. As pessoas escrevem hoje em romances, peças e tudo mais, como se fosse um roteiro da Netflix, ou seja, padronizadamente. Perfeito. Porque o que o leitor quer? Livros fáceis de ler. Então esse livro não vai ler você. Você que vai ler na praia, deitado na canga, rapidinho, um livro que vai ali entreter, que vai matar o seu tempo, literalmente, né? Assassinar o seu tempo. E isso... a produção de linguagem que vira arte, porque a arte ela é nada mais, nada menos do que filha do rito. O rito é uma linguagem que você pode falar do sagrado, né, através da linguagem. O rito é uma linguagem que fala do sagrado e a arte responde a isso.
A arte não é sagrada, existe a arte sagrada, existe a arte sacra, mas a arte é, no fundo, uma reminiscência do rito. Então é uma busca quase espiritual, quase religiosa, mas na maior parte do tempo está todo mundo preocupado em se entreter, em assassinar o tempo, em assistir alguma coisa que dê para dormir enquanto você está assistindo, quer dizer, Claro. não tá, então isso não vai ler você, isso não vai falar do seu interior, você vai se identificar com aquilo. Ah, comigo também acontece isso, ah, eu também brigo com a minha namorada assim, ah, eu também estou passando por uma crise assim com a minha família, ah, eu também estou sem dinheiro, e isso não é a mesma coisa que você vivenciar coisas que você não conhece sobre você mesmo ou que você esqueceu sobre si mesmo. A palavra árabe para ser humano é al-insan. Al-insan quer dizer o esquecido. E o ser humano é um esquecido. A gente esquece da vida. A gente vive preso, hipnotizado pelo mundo. Interessante isso, né? Porque num tempo que a gente fala tanto em propósito, autoconhecimento, busca de si, autoajuda, você nos traz uma leitura de mundo, quer dizer que todos esses dispositivos, na verdade, acabam nos afastando desse caminho, porque o autoconhecimento, a busca de si, o conhecimento de si é uma tarefa um pouco mais árdua, me corrija se eu estiver enganado, do que esses dispositivos de facilidade comercial são capazes não só de alcançar, mas de sinalizar algum caminho nessa direção. Nesse sentido, a gente pode resgatar uma outra palavra que está completamente deteriorada, que é oportunidade. Oportunidade, a palavra oportunidade, né, vem do latim, ob quer dizer em direção a e portus quer dizer porto. Então, oportunidade é em direção ao porto. Essa palavra era usada pelos navegantes, os bons ventos, ou seja, os ventos oportunos ou inoportunos, quando não era bom, porque queria-se chegar no porto. Então, a ideia dessa oportunidade, e em tudo há uma oportunidade. Você pode comparar, tanto o amor quanto os negócios precisam de uma oportunidade. A oportunidade é uma porta que se abre para uma realidade. Eu sempre falo que o amor não é um sentimento, o amor é uma realidade, é uma experiência. E essa experiência está na vida, não no mundo. A gente vive o psicologismo dos relacionamentos, o psicologismo do amor, o sentimentalismo do amor, ou seja, projetando nos outros nossas ideias de amor, nossos desejos de amor. E o amor, ele é em si. E essa oportunidade para o amor acontece e está aí o tempo todo. A oportunidade para um grande negócio acontece e está aí o tempo todo. Mas como você entra nessa realidade? E como toda realidade, ela é plástica. Ou seja, ela vai se mudando, ela vai se transformando. Então, o amor e o negócio é a mesma coisa. A questão é o quanto você não projeta sobre um negócio ou sobre um amor os seus delírios, os seus psicologismos, e deixa a realidade acontecer. Essa oportunidade que vem bater na sua porta, para a qual você tem que estar preparado, porque, como Shakespeare disse no final de Hamlet, estar preparado é tudo, e essa preparação é justamente enxugar a psicologia, enxugar o ego, enxugar seu narcisismo, enxugar tudo que você pensa sobre tal e tal coisa. O amor não pode ser definido, mas um negócio também não pode ser definido. Perfeito. A ideia do negócio é o que eu posso montar hoje, o que eu vou abrir que vai ajudar os outros. Se não tiver essa ideia por trás, é a ideia de um ganancioso, é a ideia de uma pessoa que só pensa em se dar bem. Acumular dinheiro é uma perniciosidade, é uma perversidade. Agora, você fazer do dinheiro algo que beneficie os outros, e aí nós não estamos falando nem nada ideológico, não é comunismo, socialismo, nada disso. Claro. É a ideia humanitária por trás. Sim. O que eu vou fazer? Se você abre uma escola de repertório, é para ajudar os outros, é para beneficiar os outros. Se eu vou fazer uma peça de teatro, é para os outros. Não é para todo mundo no final falar, nossa, como o Léo é genial, que peça não sei o que lá, e dá tapinha, e dá prêmio, e dá isso, e dá aquilo. Não,
É para que você consiga ter subsídios e formas para ajudar os outros. Então, o amor também é essa oportunidade, ou seja, você achar o porto que sirva para abrir um negócio. Pode ser uma livraria, pode ser uma fábrica de prego, pode ser isso, pode ser aquilo, mas como você ajuda os outros. Essa ideia é a única ideia, não tem outra ideia. Como eu ajudo os outros. Esse é o X da questão. Léo Lama, no conjunto de valores, vamos dizer assim, que rege a escola de repertório, um que a gente sempre sublinha, né, e que fizemos questão de colocar, é a elegância, mas como um valor, na verdade, que me parece que é um pouco isso de origem. E eu sei que você tem uma reflexão bastante grande sobre essa palavra, sobre essa expressão. Ela foi numa direção muito estranha nos últimos tempos, mas os seus significados originais são muito fortes. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso e se a gente poderia chamar o mundo contemporâneo de um mundo deselegante. Poderia, com certeza. A gente viu nos debates políticos, a gente vê o suprassumo da deselegância, porque a elegância começa na escuta, né? As pessoas, isso que você está fazendo aqui comigo, me estimulando a falar, nada mais é do que a arte da escuta. E isso é elegante. Se você realmente se interessa por alguém, isso é de uma extrema elegância. Se você para ouvir o outro, não existe nada mais elegante do que isso, porque hoje a gente só pensa em falar. Sim. Como eu disse antes, é o lugar de fala, é o lugar do papagaio louco, é o lugar de todo mundo tem que falar, e tudo que as pessoas estão fazendo é ficar quieto para o outro falar. Não é uma escuta, sim, não é realmente um interesse pelo outro, né? Que é coisa mais elegante do que se interessar pelo outro, né? Você transcende o formalismo e cria uma forma para a pessoa ser acolhida. Então, para você entender o país, por exemplo, as pessoas precisam se escutar. O país foi se transformando, dizem que tem uma onda conservadora. Eu não sei se é importante classificar de onda conservadora, ou disso, ou daquilo, ou de extrema direita. Eu só sei que as pessoas foram querendo outras coisas e foram votando em outras pessoas e foram se enjoando daquilo. Como que você escuta essas pessoas? Elegantemente. Como que você desarma o bélico? Porque a elegância é também uma arte cavalheiresca do desarme. Né? Então, a cavalaria, né, e aí vai dar no cavalheirismo, mas a cavalaria é, antes de tudo, a formação de ambientes para uma escuta. Nós estamos falando, na verdade, de ordens de cavalaria, aquele conjunto de princípios que regia os cavaleiros na alta Idade Média, né? E não exatamente da cavalaria no sentido contemporâneo. Mas explore um pouco mais isso, assim, Léo. Quer dizer, primeiro o sentido original da palavra elegância, do elegantiare, né? Que na verdade significa eleger, significa escolher. Tem muito menos a ver com o tipo de combinação que eu faço entre uma cor e outra e muito mais com a capacidade de escolha que o mundo me proporciona. E o bonito disso, né, que a etimologia que você acabou de dizer da palavra elegância está ligada com a palavra inteligência, que é intellegere, é a capacidade de escolher, elegere, né, de ler e de escolher no momento. Então, isso também, a inteligência e a elegância andam lado a lado. Sim. E é importante frisar que não existe inteligência prévia, porque senão não seria uma eleição. As pessoas falam, fulano é inteligente. Não, ele é culto, ele é erudito, mas não é inteligente. Exatamente. Ele não é necessariamente inteligente, porque às vezes uma pessoa profundamente não instruída é mais inteligente do que o erudito, que está lá se fiando em citações. Aliás, ultimamente nós tivemos um grande endeusamento da pessoa citadora. Os filósofos que citam e acabam entrando num vazio, num nítido vazio. Sim. Você percebe que aquela pessoa é um poço de citação, ela decorou um monte de passagens, ela repete coisas, mas ela parece oca. E às vezes você conversa lá com uma pessoa muito simples, muito pouco instruída, muito pouco erudita, e ela te passa uma lição de vida profundamente elegante e inteligente, baseada nessas escolhas momentâneas, né? Nessa capacidade de fazer uma boa escolha. Então, quer coisa mais elegante? Então você junta a escuta
com a boa escolha, né? com a arte de fazer uma boa escolha no momento, está feito o carreto. É interessante que você traz uma coisa, porque uma das marcas do mundo contemporâneo, né, você sempre também comenta essa questão da vulgarização, da banalização, da superficialidade, quer dizer, o amontoado das palavras. As palavras foram perdendo a sua força, na medida que elas foram se juntando e perdendo a sua especificidade, perdendo a sua força originária. Então, sabedoria é uma coisa, instrução formal é outra coisa, conhecimento é outra coisa, inteligência é outra coisa, sensibilidade é outra coisa. Assim como repertório é uma coisa, conhecimentos gerais acumulado é uma outra coisa completamente diferente. Fale um pouquinho sobre isso, Léo, não apenas nessas palavras que trouxe, mas nessa sua busca, nesse seu movimento sempre muito preciso, sempre muito profundo, de fazer com que as palavras se dessinonimizem, né? Com que elas perdam a sua sinonímia e que elas encontrem novamente as suas forças. É um resgate, né? A gente está resgatando as palavras para que elas voltem a ficar pulsantes, porque as línguas vão morrendo, e ainda mais e mais quando você se afasta da estrutura dela, porque é difícil falar o que é o português. Né? O que é a língua portuguesa? É difícil falar o que é isso. Claro. É uma estrutura. Então, por exemplo, Pedro matou Maria, ou Maria ama José. Tem sujeito, verbo e predicado. Isso é uma estrutura. A partir da estrutura, você pode falar incontáveis coisas, mas precisa ter a estrutura. E essa estrutura, ela precisa ser reavivada. Então, quando você reaviva uma palavra, quando você resgata uma palavra, você está trazendo força para ela, você está trazendo vida para ela, você está trazendo novos sentidos, que essa é toda a questão, né? Trazer sentidos, dar forma. Arte é essencialmente forma, e o conteudismo, né, que dominou tudo, ou seja, tudo tem que estar ligado a um partido, a uma bandeira, a uma ideologia, a um posicionamento, a um posicionamento, a isso, aquilo, quando a arte é forma. É muito mais tocante uma forma, por isso que Antígona ainda é talvez a maior peça de teatro já escrita, ainda funciona, ainda é forte, ainda é impactante e foi escrita há muitos e muitos séculos atrás. Mas a estrutura da peça continua lá, ainda tem a mesma força. Eis de novo o clássico, né? O clássico resgata esse sentido estrutural que a gente tem e que muitas vezes é rompido, é quebrado. A gente se fragmenta, a gente se confunde no mundo, fica fragmentado como o mundo é fragmentado, fica ansioso como o mundo é ansioso, fica perdido como o mundo não tem sentido. Então as pessoas a vida não tem sentido. Não. É o mundo que não tem sentido. O mundo é caótico, o mundo é maluco. A vida tem um sentido e é para o alto. É a verticalização. É algo que te dê uma direção interior e não uma bússola para você ficar andando no mundo, porque o mundo sempre vai te perder. Você sempre vai se perder no mundo. Bacana isso, né? E sem querer com fórmulas, eu sei o quanto você é avesso a isso, deixou claro agora, sem essas bússolas imediatas que nos organizam e tudo isso, mas ainda no sentido das palavras, quer dizer, é interessante a gente pensar que uma palavra que, né, muito para lá e para cá, o obrigado, na verdade, obrigado, 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 ela é capaz de conter coisas tão bonitas e possibilidades de estabelecimento de relações tão profundas com as pessoas. Porque sua origem, eu gostaria que falasse um pouquinho sobre isso, Léo, né? O que é o obrigado, na verdade? O obligato, né? A palavra obrigado quer dizer isso, eu estou obligato, eu estou ligado a você por um favor que você me fez. E em várias línguas, to thank, né? Thank you, que também é a palavra inglês, né? No inglês e no alemão, to thank, quer dizer, eu estou pensando em você, naquele favor que você fez para mim, vem de to think, né? Sim. Eu penso, pensar, e arigato também é bonito. As formas de agradecimento em várias línguas têm um sentido. Arigato tem que dizer, eu considero a sua vida, eu considero a sua existência, porque ela me favorece.
Quer dizer, são coisas bonitas que vão além do emoticon de gratidão que circula por aí. Não é gratidão, né, no sentido gratidão ao sol, ao universo, a isso, aquilo, mas é a consideração, palavra lindíssima, né, considerar e de desiderium, de desejo. Eu levo em conta o seu desejo. Eu te considero, eu realmente, siderar, vem de espaço sideral, eu considero a sua estrela, o seu brilho, né, o seu desejo. Que coisa bonita, né? E o obrigado vem de obligatum, né? Quer dizer que o estar atento ou prestar atenção na ligação que se estabelece entre nós. A partir do favor que você me fez. A partir do favor. Eu fico te devendo, eu fico pensando em você, eu fico sempre ligado espiritualmente ou humanamente, como queiram, a você e o favor que você me fez. Não no sentido de uma dívida culposa psicológica, mas no sentido de que você é uma pessoa com quem eu pude contar naquele momento e quando tiver uma oportunidade, eu irei lhe retribuir o favor. Interessante isso, né? Porque o uso comum, né? E sem a gente prestar atenção, não como fazer um tratado a cada bom dia ou a cada boa noite, não é isso, né? Não. Mas o uso comum, sem a gente entender a força que isso traz, novamente nos leva à superficialidade. E uma das questões ligadas à superficialidade, sei que isso também é um tema muito importante para você, é uma espécie de déficit de símbolos, né? Uma perda do simbólico na vida de hoje. O que é isso exatamente, Léo Lama? Antes disso, só pegando um pouco o gancho do que você estava falando, porque o que nós estamos fazendo aqui, porque para não entrar também num terreno pedante, né? Então cada palavra você tem que ficar... Não, o que nós estamos fazendo é arte, é a arte da conversa. Então esse diálogo ele só pode acontecer com duas pessoas afins. Afins não é no sentido de que eu gosto de você, você gosta de mim. Também vai chegar a isso, mas a verdade é que nós dois estamos predispostos a criar um diálogo que facilita esse jeito de ir se deixando levar pela beleza das palavras, por isso, pela troca, pelo comércio, que é uma coisa que eu prezo muito, porque comércio tem a ver com, é um ato mercurial, é de levar as mercês, levar as graças para o outro, isso é um comércio. Então, isso que nós estamos fazendo é uma arte, porque o diálogo é uma arte. Mas não quer dizer que você vai ficar o tempo todo pegando cada palavra, etimologia, isso, aquilo. Mas há momentos que é preciso fazer o que nós estamos fazendo. É eleger um momento para conversar nesse nível. Num nível onde você está atento ao que está sendo dito, ao que o outro está falando, provocando o outro a falar sobre o seu melhor, sobre aquilo que você se interessou sobre o outro. Então, eu só estou falando coisas que me são caras porque você está puxando isso de mim. E isso é a arte do diálogo. Isso eu acho que se perdeu. As pessoas falam muito, até conversam, falam demais até, pouco silêncio, muita fala, mas a arte da conversa é uma coisa complexa. E aí já linka com a pergunta do símbolo, né? Porque o símbolo, o simbólico, e aí é importante trazer a religião para a conversa, porque as religiões não funcionam mais e talvez não funcionem mais se não tiver um intérprete. Então, se você for ler as religiões ao pé da letra ou de uma forma moralista, você nunca vai entender o que está nos livros sagrados. Se você ler na Bíblia ou no Corão que a mulher tem que ser submissa ao homem, esse livro se torna machista se você chegar para sua mulher e falar assim, você tem que ser submissa a mim. Agora, um exegeta, uma pessoa que entende a linguagem dos símbolos, vai falar, todo mundo é mulher. Então, quando a mulher tem que ser submissa ao homem, mulher é o quê? Ah, mulher é alma. Então, essa alma tem que ser submissa ao quê? Ao espírito. Se homem é espírito, mulher é alma, quer dizer, e numa das várias acepções simbólicas que essa linguagem tem, ela não pode ser lida ao pé da letra, porque senão vai ser sempre a literalidade e o moralismo, que é o que acontece hoje no nosso país, que é os evangélicos controlando o sistema político a partir do moralismo, a partir de promessas vãs, a partir de promessas de sucesso o tempo todo. O tempo todo, você vai se dar bem. Jesus, que pregava pobreza, como hoje, nós estamos gravando o programa no dia 3 de outubro, que
que é o dia do aniversário do meu filho, e o dia de São Francisco, o dia que São Francisco morreu. O santo que ele falava, é preciso renunciar para não escandalizar. Então, os grandes santos da igreja, nós dois temos em comum essa apreciação por vidas de santos, e São Francisco, Santa Clara, que pregaram a renúncia, a pobreza, né, o despojamento de bens, e hoje todo mundo que fala linguagem religiosa só fala em sucesso, só fala em bens, em acúmulo, em vitória, em vencer o demônio. O demônio é a pobreza, o demônio é tudo que Jesus pregava. Então, e isso é uma linguagem moralista, isso é uma linguagem absolutamente mercantilista, absolutamente desviada dos verdadeiros sentidos. A religião, a espiritualidade não tem nada a ver com rico, pobre, moralismo, isso, aquilo, não. Essa linguagem simbólica, ela nunca termina, ela tem, como eu li agora que a mulher tem que ser submissa ao homem, mulher é alma, homem é espírito, também poderia ser o contrário, de outras formas, porque o símbolo nunca se esgota. Então você tem que ler, e aí volto ao esquema, é a Bíblia que te lê, não é você que lê a Bíblia, porque lá estão todas as estruturas que um ser humano pode pensar em fazer, está tudo lá, tudo já aconteceu lá. Coisas que até que você nem vai ser capaz de fazer, já está lá, já foi previsto assim, tudo que pode passar na mente de um ser humano já está estruturado lá. Então é um diálogo, aquilo não é um jeito de te aprisionar, de te ameaçar, de te falar, julgar, de né? te julgar principalmente, Claro. porque não existe julgamento. Mas, Léo, a gente pode dizer então que o avesso da literalidade na interpretação do mundo seria então a recuperação do símbolo, a gente pode dizer isso? Quer dizer, o símbolo é aquilo que ultrapassa a literalidade. Sim, eu abri aqui o nosso bate-papo com uma história sufi que tem várias camadas, né? O Dante falava até de 4 camadas, a literal, a metafórica, a analógica e a anagógica, que é o sentido místico, metafísico da história. Essa história ao qual eu me referi e contei, falando de um homem simples que, por não aceitar regras sociais, moralismos engessantes, foi indo, sentou no trono e disse, se ninguém é maior do que Deus, eu sou ninguém. Vocês acabaram de dizer que eu sou ninguém. Isso reverte, né? Isso brinca com reverter o pensamento moralista, engessado, regrado em falsas fórmulas, né? Fórmulas de sucesso, de comportamento. Você que é um homem que lida com isso, né? Com a elegância, com comportamento, com etiqueta, com ética, sabe que se você está preso numa coisa formulática, você, pelo contrário, está sendo deselegante, né? O que era para ser elegante acaba sendo uma coisa né? brega, Isso. né? Falando numa linguagem popular, Sim. aquilo que era, né? Onde pôr o copo, onde pôr isso, se não for um cerimonial, um rito de respeito, perfeito, ele vai virar um conjunto mecânico de aplicação de regras. Vazias. Né? Vazias, exatamente. O símbolo é isso, então, aquilo que nos permite ultrapassar essa literalidade e nos abrir um campo E olha que bonito a partir do que você está falando. Se eu estou na linguagem simbólica, então o copo aqui, os talheres aqui, e ir se servindo de fora para dentro, e os outros estarem também na mesma coisa. Se eu estiver na linguagem simbólica, isto faz sentido, e isto é uma linguagem que conversa numa camada. Se eu estou obrigado, se eu me sinto psicologicamente obrigado, eu não tenho saco para ficar vindo com esses talheres, aí já não é mais simbólico. Claro. Aí é brega. Tá. Então, assim, para eu estar no jogo dos talheres e da etiqueta e tudo lá, eu tenho que estar numa linguagem. Sim. Eu aceito essa linguagem e falo essa linguagem. Se eu me sentir psicologicamente obrigado, né, e poxa, eu quero só pegar um garfo e cortar meu bife. Claro. Aí tudo bem também. Só que são linguagens diferentes. São camadas diferentes. Camadas, né? E linguagem, porque eu posso falar a linguagem do hoje, eu só quero pegar um talher e cortar meu bife. Desde que eu escolha, que eu eleja, que o momento... E que eu esteja num ambiente, que o jogo seja esse. Isso. Eu e meu amigo vamos na padoca comer um bife. Isso. É isso, eu não vou ficar lá com firulas. Cadê o garfo? Cadê o garfo certo para cortar o bife, para pegar o bife? A ideia de contexto, né? Saber onde eu estou, né? Qual é o ambiente
que eu pertenço nesse momento e entender... Porque se a linguagem, se o símbolo é uma linguagem, é a mesma coisa que eu não vou falar com você em tcheco, em inglês, se você quer falar comigo em português. É a linguagem que eu vou usar no momento. Então, a linguagem que pede o cerimonial é uma coisa. A linguagem que pede a cotidianidade, o bife cortado sem cerimônias, e a palavra cerimônia é importante aí, né? Porque se você está criando um cerimonial, você está ritualizando o encontro. E isso é preciso ser entendido, porque senão você começa a criticar bobamente uma coisa pela outra. Aquilo tudo é muito empolado, é muito isso, mas não é que é empolado, não, é que aquilo é uma linguagem, é aquela. Isso. Fale ou não. Você está a sofisticação do entendimento do ritual também passa por aí. Eu quero sempre cortar meu bife com a mão. Tudo bem, mas então você não entendeu a sofisticação daquela linguagem. Eu acho interessante isso que você traz, né? Porque a gente pode pensar também o repertório como uma sofisticação do entendimento. E usando aqui novamente a palavra sofisticação no sentido literal que ela tem. De novo, sofisticado não é algo caro, ou algo que custa, tem um preço alto, mas sofisticado é a elaboração de alguma coisa. E aí entra uma coisa importantíssima, é algo que dá valor. Sim. A coisa é valorizada pelo verdadeiro valor dela. Valor é uma coisa, preço é outra. Exatamente. Né? Duas coisas diferentes. Essa é toda a questão, né? E isso eu acho que a gente perdeu no mundo. Sim. Tudo tem preço e quase nada tem valor. A gente não acha o valor das coisas em lugar nenhum, porque tudo está precificado e é pensado de uma forma precificada. Então, para você achar valor é muito difícil. Tudo tem preço, mas nada tem valor. Léo Lama, obrigado. Prazer recebê-lo. Que delícia de conversa. Eu também adorei. Muito bom. Obrigado. Obrigado.